Abra, por favor, a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 5. Apocalipse 5. Nós vamos ler o capítulo todo, composto de 14 versículos. E eu quero pensar com vocês hoje sobre os segredos do Apocalipse. Os segredos do Apocalipse. Apocalipse 5, de 1 a 14. Então, na mão direita daquele que estava sentado no trono, vi um livro, escrito por dentro e por fora e lacrado com 7 selos. Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: quem é digno de romper os selos deste livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e lê-lo. Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então um dos 24 anciãos me disse: não chore, veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os 4 seres vivos e no meio dos 24 anciãos. Tinha 7 chifres e 7 olhos que representam os 7 Espíritos de Deus enviados a todas as partes da terra. Ele deu um passo à frente e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quando o cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo, e entoavam um cântico novo com estas palavras: Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono, e também dos seres vivos e dos anciãos. Cantavam com forte voz: digno é o cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar cantarem: louvor e honra, glória e poder pertencem àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todo sempre. E os 4 seres vivos disseram amém. E os 24 anciãos se prostraram e adoraram. Amém. A forma como alguém enxerga o mundo, a forma como alguém enxerga a vida, determina a maneira como essa pessoa vive. A forma como eu e você enxergamos as coisas dita a nossa maneira de viver. Aquilo, meu povo, que cada um de nós é, a forma como nós agimos, a forma como nós vivemos, o que nós defendemos, tudo isso é resultado daquilo que nós cremos, e os filósofos chamam isso de cosmovisão ou visão de mundo. Todos nós temos uma maneira de ver o mundo, todos nós temos uma cosmovisão, todos nós temos uma visão de mundo. E isso dita não só quem somos, mas como agimos. Jesus, por exemplo, colocou essa questão da seguinte maneira: Lucas 11, de 34 a 36, Jesus diz assim: seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando são maus, o corpo se enche de escuridão. Portanto, tomem cuidado para que sua luz não seja, na verdade, escuridão. Se estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro, sua vida inteira será radiante, como se uma lamparina os estivesse iluminando. A forma como nós enxergamos a vida dita se andamos ou não na luz.
Norman Geisler é um dos grandes pensadores do nosso tempo e ele escreveu assim: a visão de mundo é a estrutura por meio da qual a pessoa entende os dados da vida. A visão de mundo é a estrutura através da qual a pessoa entende os dados da vida. Para você entender melhor, preste atenção. Líderes políticos. Geralmente os líderes políticos, eles veem o fluxo da história em termos de interesses, de alianças e de poderes. Essa é a visão de mundo deles. Intelectuais. Intelectuais percebem a humanidade sob a ótica de suas teorias filosóficas, históricas ou científicas. Quando o sujeito é empreendedor, geralmente ele enxerga o mundo como mercados que precisam ser penetrados. O cineasta, ou as pessoas relacionadas ao entretenimento, imaginam sua audiência nos termos das emoções que esses cineastas ou pessoas relacionadas ao entretenimento querem evocar nas pessoas. Então elas escrevem suas peças, elas fazem seus filmes de acordo com aquilo que elas querem provocar na pessoa. E assim por diante. A visão de mundo, a forma como a gente enxerga a vida é a estrutura por meio da qual a gente entende o que acontece. Ou entende os dados da vida. Afinal, sendo tudo isso verdade, como se deve realmente enxergar a existência? Que tipo de olhar eu e você devemos colocar sobre o ser humano? Sob qual perspectiva a gente deve enxergar a vida? Para sermos mais objetivos com relação ao texto que nós temos hoje, o texto bíblico, como interpretar o desenrolar da história? Entenda que saber responder a essas questões vai determinar não só a maneira de eu e você vivermos a vida, mas também como nós iremos contribuir para a construção ou não de um mundo melhor. Então hoje à noite, o texto de Apocalipse que nós acabamos de ler, nos apresenta algumas respostas à forma como devemos ver a vida. Existem 3 pontos que eu quero para eles chamar sua atenção. Primeiro, quem é o sujeito dessa história? Qual é o segredo dessa história? E como ele conduz essa história? O Apocalipse aqui nesse texto nos revela alguns segredos que são indispensáveis para a vida da gente e para o mundo da gente. Nós temos estudado o Apocalipse já há alguns domingos e a gente tem dito que o Apocalipse não é um livro de terror. Ele não é um livro assustador, ele é um livro para trazer esperança. Terror não traz esperança. O Apocalipse não se propõe a perturbar a alma da gente com especulações sobre o futuro. Fuja desse tipo de interpretação. Fuja desse tipo de pregação. Fuja desse tipo de gente, porque não entendeu o propósito do livro, que é tão somente pastorear o coração dos crentes desesperados diante das dificuldades. E não só pastorear o coração da gente, como também pontuar para nós a maneira de enxergar a vida conforme a revelação de Deus. Como que a gente tem que enxergar a vida? Então o Apocalipse, escrito por João, o pastor João, apóstolo, inspirado por Deus, ele se propõe a nos descrever a forma correta, a visão de mundo correta para se enxergar a existência. E a primeira coisa que João nos apresenta quando a gente abre o livro do Apocalipse é a dura realidade em que nós todos vivemos. A vida, gente, por causa do pecado, tornou-se penosa para todo mundo. E aqueles que decidem viver piedosamente, aqueles que decidem andar com Jesus, descobrem que para eles a vida ainda é mais dura e difícil. Foi isso que Jesus disse em João 16, 33. Foi isso que Paulo escreveu em 2 Timóteo 3,12. O cristão, ao contrário do que muita gente prega e ensina, o cristão não é vitorioso porque ele vence todas as batalhas
dessa vida, porque ele sempre está no topo da onda. Não, o cristão é vitorioso porque em Cristo ele já venceu a morte, o poder do pecado. Em Cristo, aquele que começou em nós, Cristo, a boa obra, ele vai completar isso até o fim. Essa é a vitória do crente. E aí João nos mostra aqui no início do Apocalipse, por exemplo, que ele estava num exílio, preso numa ilha, isolado, por causa do Evangelho, por causa da palavra. No capítulo 1, no verso 9, ele diz: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, e não na vitória, na vida que não tem sofrimento, não. No reino, na perseverança para a qual Jesus nos chama. Eu, João, estava exilado na ilha de Pátimos. Por quê? Por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Veja que João é muito claro, ele diz: eu sei o que é sofrer, eu sei como vocês estão sofrendo. Eu também sou um prisioneiro de Cristo, por pregar a palavra. Só que Deus, em graça e amor, sempre abre para nós uma porta que nos conduz ao seu colo, ao colo do consolo. E Deus se revela para nós de uma forma majestosa, gloriosa. Então nós, pelo Espírito, conseguimos contemplar quem Ele é e nele assim encontramos conforto. E João deixa isso claro para nós. Ele disse no capítulo 1, verso 9, sobre o estado dele, estado de sofrimento, prisão por causa da palavra, dificuldade por causa da palavra. Mas em seguida, no verso 10, ele diz que era o dia do Senhor, e me vi tomado pelo Espírito, de repente ouvi atrás de mim uma forte voz, como um toque de trombeta, e a voz dizia: escreva num livro tudo o que você vê e envie-o às 7 igrejas nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ele tem uma mensagem de consolo para as igrejas. E o nosso consolo é que o Filho do Homem, Jesus, vive entre nós, conforme está no Apocalipse 1,13, buscando salvar o que se havia perdido. E essa é a razão porque ele ainda não aplicou justo juízo sobre o mundo. Deus ainda não destruiu todas as coisas de uma maneira justa. Porque Paulo nos escreve em Romanos 8, de 18 a 21, que ele age na esperança de salvar o máximo possível de pessoas. Porque, em realidade, o que todos nós merecíamos era o justo juízo. Por causa do pecado, gente, o Apocalipse nos mostra, nem mesmo as igrejas de Jesus passaram no teste de Deus. E aí João, no capítulo 1 do Apocalipse, depois de ter dito que ele estava preso, depois de ter descrito a visão que ele teve do Cristo, no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, João revela o estado da igreja de todas as eras. E sobre as igrejas de todos os tempos, João nos mostra um estado desolador, desesperador. A gente descobre que dentro da igreja falta amor, falta fervor, falta santidade, falta perseverança, falta sinceridade, falta verdade, falta um monte de atributos que Deus espera nos seus filhos e, consequentemente, em suas igrejas. E aí a gente descobre que, se não fosse pela graça e pela misericórdia de Deus, se não fosse pelo favor imerecido estendido a pessoas miseráveis como nós, tudo já teria sido destruído. Afinal de contas, gente, quando uma igreja dita cristã, como o caso da igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3:20, quando uma igreja é capaz de trancar Jesus do lado de fora dela, a gente conclui que o amor, a fidelidade e a misericórdia de Deus são a única causa de ainda não termos sido consumidos, como diz Lamentações 3, 22 e 23. Então, eis o estado de João e eis o estado de qualquer pessoa cristã que busca viver piedosamente. No capítulo 1 diz: estou sofrendo, companheiro de vocês nesse sofrimento. O meu consolo são as visões que eu tenho do Cristo glorificado, porque quando eu olho para a terra e olho para a igreja, eu vejo que o estado é caótico e desesperador.
Graças a Deus, porém, que nem tudo está perdido. Porque como diz Paulo em 2 Timóteo 2,13, se nós formos infiéis, Deus permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. E se nós fechamos as portas para Deus, se nós deixamos Jesus do lado de fora da vida da gente e até da igreja da gente, nós vimos na semana passada em Apocalipse 4 que Deus escancara outra porta diante de nós e nos convida a deixar esses nossos mundinhos para trás e entrar no coração, nos bastidores do céu, para ver a realidade das coisas como elas realmente são. É isso que está dito em Apocalipse 4. Apocalipse 4 e 5, portanto, nada mais são do que Deus abrindo o coração dele para nós. Se você quer conhecer o coração de Deus, se você quer conhecer o que Deus ama, o que Deus espera dos filhos dele, você tem que entrar no coração de Deus. E o coração de Deus está descrito em Apocalipse 4 e 5. Os bastidores do Apocalipse. Esses dois textos nada mais são do que esse coração de Deus aberto, contando para nós os seus segredos mais profundos, convidando a gente a entrar nos bastidores, na intimidade de Deus. E aí quando a gente entra por essa porta aberta em Apocalipse 4, a gente entra na sala do trono. Diante do caos produzido pelo pecado e diante de igrejas tão frágeis que tantas vezes se misturam com a maldade da terra, não é sem razão, meu povo, que para a maioria das pessoas a história seja uma sucessão de fracassos ou de acontecimentos sem sentidos. É assim que muita gente pensa sobre a história. Elas olham ao redor e encontram caos. E aí elas vão para a igreja e buscam na igreja alguma esperança. E elas descobrem que muitas vezes, eu e você que nos dizemos crentes, falta em nós amor, somos frios, inconstantes, não falamos a verdade, do jeitinho que está descrito nas 7 igrejas do Apocalipse. E aí essas pessoas dizem, então a história não tem sentido, não tem plano pré-estabelecido. Porque afinal de contas, se existe um Deus criador, bondoso, que deixa a história seguir desse jeito, esse Deus não é bom. Ou ele não é bom, ou ele não é poderoso o bastante para dizer não, assim não pode ser. Pode ser que para você esse conceito seja muito abstrato e sem sentido. Mas as mentes intelectuais que doutrinam os nossos filhos pensam assim. Eles olham para a história e dizem, não tem sentido a história. Eles olham para a história e a única esperança que eles encontram na história é viver o aqui e agora. E aí eles definem a eternidade como sendo, eternidade é aquilo que é eterno enquanto dura. Então viva o momento, curta o momento, porque você não sabe o que você terá depois desse momento. Gente, esse pessimismo quanto à vida e ao futuro foi retratado numa das obras clássicas de um autor chamado Albert Camus, A Praga, em que o meio intelectual bebe desse livro como se fosse Bíblia. E a história de Camus é a história que se passa na cidade de Oran, na Argélia. Foi invadida por ratos que trouxeram a peste bubônica. E o médico, os associados do médico que batalharam até vencer a epidemia. E aí no final do livro, o médico diz assim, depois da peste erradicada, dos ratos destruídos, o médico diz, abre aspas, é só uma questão de tempo. Os ratos voltarão. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que no mundo as coisas nunca vão mudar. Podemos até passar por um períodozinho de bonança, mas logo virá a desgraça mais uma vez. Gente, essa visão de mundo sem Deus, ela é tão desesperadora, que faz alguns filósofos, historiadores, pensadores, fazerem declarações que são apavorantes. Por exemplo, Hegel, ele disse assim, os povos e os governos
nunca aprenderam nada da história. Os povos e os governos nunca aprenderam nada da história, porque cometem os mesmos erros, as mesmas brutalidades, é só uma questão de tempo. O estadista inglês, Winston Churchill, ele disse que os homens cresceram em poder e conhecimento, mas não evoluíram moralmente. É verdade. O historiador inglês Edward Gibbon, no livro Declínio e Queda do Império Romano, olha o que ele disse: a história é pouco mais que um registro dos crimes, loucuras e infortúnios da humanidade. Olha como ele vê a história. Um pensador, um historiador que influenciou gerações de historiadores. Eles olham para a história e dizem: a história é pouco mais que um registro dos crimes, loucuras e infortúnios da humanidade. Gente, será que a história é só isso? Quando a gente olha para a história do nosso tempo, é fácil traçar os caminhos recentes da visão de mundo sem Deus. Houve o tempo da utopia, quando as pessoas acharam que elas mudariam o mundo com seus avanços, até que veio as duas grandes guerras no início do século XX, que devastaram a Europa. A gente não tem conhecimento disso. Nós não vivemos as desgraças da Primeira e da Segunda Guerra mundiais, porque lá nós não estivemos, graças a Deus, mas gerações e gerações, até hoje, são influenciados pelo que essas guerras fizeram. Eu cortava o cabelo em Campinas, São Paulo, uma vez, com um moço que tinha morado em Madrid, na Espanha. E ele me disse que dividiu o quarto com um espanhol de sangue, espanhol mesmo, ali de Madrid. E ele disse que toda vez que ele chegava para comer, para casa, quando o espanhol estava jantando, o espanhol não parava de comer, continuava ali, ó. E às vezes o espanhol chegava depois dele, e quando o espanhol chegava depois dele, o brasileiro comendo, o espanhol entrava, a primeira coisa que o brasileiro fazia era: quer comer comigo? Aí um dia ele ficou chateado, ele pensou e disse assim: poxa, toda vez eu ofereço janta, quando é ele que está comendo, ele nem para de comer, que homem mal educado. Aí um dia ele criou coragem, sentou com um camarada e disse: escuta, você não me oferece comida? Não que eu precise, mas a gente divide o quarto. Mal educado. Aí ele olhou e falou: olha, me perdoe. É tão natural para nós espanhóis isso, porque a geração dos meus pais, dos meus avós sofreram a escassez da guerra. É difícil para nós pensar diferente. E eu fiquei com isso na cabeça e falei: meu Deus, nós não sabemos o que é isso. As duas grandes guerras produziram uma incredulidade no coração da humanidade, a ponto de ter produzido uma geração hoje indiferente a tudo e a todos. E aí, diante dessa realidade, um mundo que aos olhos dos pensadores nada mais é do que o registro das loucuras, dos infortúnios, dos crimes, das maldades da humanidade. Se a história é isso, e aí alguém busca refúgio na igreja, e quando essa pessoa entra na igreja, dá de cara com uma igreja de Éfeso que não ama, dá de cara com uma igreja de Laodiceia que dentro dela não tem Jesus, dá de cara com uma igreja que vive igualzinha ao mundo, gosta das mesmas coisas que se gosta lá fora. Aonde nós vamos chegar? Qual é a esperança para a humanidade? Por isso que Deus abre o céu, a porta do céu em Apocalipse 4 e nos chama aos bastidores, à sala do trono. Porque Apocalipse 4 e 5 é a resposta de Deus para essa questão. Qual é o futuro da história? Quando a gente entra na sala do trono, a gente descobre os segredos do Apocalipse. E esses segredos que a gente descobre, especialmente hoje no capítulo 5, são segredos que revelam princípios pelos quais todo ser humano deve pautar sua vida. Na semana passada, Apocalipse 4, quando estudamos, nós descobrimos que existe um soberano no trono do universo, Apocalipse 4:2.
Esse soberano é o Criador de todas as coisas, Apocalipse 4:11. Ele é digno de glória, de honra, de poder, ou seja, há uma maneira apropriada de se viver, sim, e essa maneira deve ser condizente ao caráter desse soberano Criador. Essa é a maneira de se viver. Nós não estamos entregues aos nossos desejos, nós não podemos viver entregues às nossas vontades, sejam elas carnais ou dos impulsos que vêm de nós, sejam essas vontades determinadas pela cultura. Não, a gente vive segundo os padrões do soberano Criador. Todos nós aqui fomos criados para o louvor da glória desse soberano Criador. E todas as vezes que tentamos nos apartar dele para viver a vida do nosso jeito, ao nosso modo, a gente descobre que as nossas emoções, sentimentos, relacionamentos, tudo começa a colidir, a se chocar, a se trombar. Hoje, Apocalipse 5, que é o texto que nós temos, a gente vai descobrir alguns segredos que são mais surpreendentes ainda. 3 coisas que eu quero que você veja. Primeiro, o símbolo da história, o Senhor da história e o sentido da história. O símbolo da história, o Senhor da história e o sentido da história. E agora, pense nessa história não apenas em termos de história geral da humanidade. Pense na sua história, individualmente falando. O símbolo da história. Depois da visão do trono do soberano Criador, em Apocalipse 4, olha o que João vê em Apocalipse 5:1. Então, esse então está te ligando ao capítulo anterior. Esse soberano sobre o trono, que foi descrito no capítulo anterior, na mão direita daquele que estava sentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora e lacrado com 7 selos. Ele viu um pergaminho enrolado, 7 selos, 7 lacres. Que livro é esse? Em forma de rolo. George Eldon Ladd nos informa que no mundo romano, quando alguém escrevia um documento ou deixava um testamento, para se validar o documento, era costume colocar nele, depois de escrito, assinado, enrolava-se o rolo e selava isso com 7 selos. 7 pessoas conferiam a vontade da pessoa descrita naquele testamento, e 7 pessoas colocavam o seu anel com seu lacre, 7 selos, como que dizendo, foi conferido, era o documento autenticado daqueles tempos. Então, o livro em forma de rolo que João vê é o testamento de Deus. É a vontade de Deus expressa para a história, é o plano de Deus, são as promessas de Deus para o povo dele. O que nós temos aqui é uma forma simbólica de dizer que a história da humanidade, selada, 7 selos, símbolo de perfeição, a história, ela tem alguém que por detrás dela tem um desejo. Esse alguém é o soberano Criador. E essa história está nas mãos, ou na mão direita desse Criador. Esse rolo continha as coisas que ainda não foram reveladas e nem cumpridas na história. O testamento de Deus para nós na história. O rolo, veja, está na mão direita de Deus. Qual é o significado desse rolo na mão direita de Deus? E diz para nós que quem governa o universo, quem governa a história, através de planos, através de decretos eternos, é Deus. Gente, a história não é governada, não é dirigida pelo acaso, pelas forças da natureza. É isso que Deus está dizendo para nós. Tudo o que acontece na história humana, daquilo que parece para nós ser mais insignificante, aquilo que atinge a tudo e a todos de forma visível, tudo isso é controlado pela mão direita de Deus. Átomos, moléculas, DNA.
Nós não somos fruto da vontade genética. Por mais que isso exista e seja real, Deus controla essas coisas, Deus dirige essas coisas. O que João está dizendo para nós é que não importa a força do mal, não importa a ferocidade com que os poderes satânicos perseguem o povo de Deus na terra, não importa o que o pecado fez no nosso corpo, na nossa vida, na nossa história, nada disso importa, porque a história ainda está na mão de Deus. Ele tem a história na sua mão direita. Então, quando você se sentir fragilizado ou fragilizada, sem saber para onde sua vida está caminhando, lembre-se disso. Na mão direita daquele que está sentado no trono, tem um livro escrito por dentro e por fora e lacrado com 7 selos. A história está na mão de Deus. Viu que o rolo é escrito por dentro e por fora? Apesar de não ser comum, era assim que acontecia algumas vezes. Por dentro constavam os detalhes do documento lavrado. E depois que se enrolava o pergaminho, por fora se escrevia os tópicos do conteúdo do pergaminho. E isso representa para nós a plenitude do conhecimento e dos conselhos de Deus sobre a história. Além de reforçar para nós que tudo já está traçado, escrito, determinado, nada foi escrito, nada foi omitido. Gente, a lição para nós é clara: se a história está na mão direita de Deus, se é Ele quem controla e dirige, Deus nunca é pego de surpresa. Nós podemos ser, Ele não. A história está nas mãos de Deus e não nas garras do diabo. A história está sob o controle e é conduzida pelos decretos soberanos de Deus e não pelo acaso. A história tem sentido. A história tem um final determinado. Nada foi esquecido por Deus. E a história só terá um fim quando todos os planos de Deus tiverem se cumprido. Nunca se esqueça disso. O rolo é o símbolo da história. Segunda coisa, o Senhor da história. A visão do rolo na mão de Deus vem em seguida de um drama impressionante. Olha o verso 2. Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: quem é digno de romper os selos deste livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e lê-lo. Houve silêncio no céu. E o silêncio é quebrado com o berro, o choro. Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e de ler o livro. Gente, por que o anjo faz a pergunta que fez no verso 2? Por que o anjo perguntou: quem é digno de abrir esse rolo, de quebrar os selos? E mais, por que João cai em prantos quando ele descobre que não havia ninguém que pudesse abrir o livro e ler o livro? Por quê? Nós vimos que o rolo contém o desenrolar da história. Logo, o futuro da humanidade, o meu e o seu futuro, dependem do que está nesse rolo. O rolo fechado, o rolo selado, o rolo lacrado indica que os planos de Deus permanecerão desconhecidos. Significa que o propósito de Deus não será cumprido. Abrir o rolo, abrir o livro, quebrar os selos, significa muito mais do que apenas revelar os planos e os propósitos de Deus para a história. Mas significa que ao ser aberto, os planos de Deus serão realizados. Gente, o que estava em jogo era a concretização, a materialização, o cumprimento da vontade de Deus para a humanidade. Por isso que o anjo pergunta: quem é digno de romper os selos deste livro e abri-lo? Ou seja, quem poderá fazer cumprir os planos de Deus na história? Você notou que não dependia da força, não dependia da capacidade de ninguém, dependia da dignidade, do caráter. Porque no reino de Deus, mais importante do que força, capacidade, sabedoria, eloquência, mais importante para Deus é caráter. Quem é digno de abrir esse selo? E ninguém foi achado digno. Houve silêncio no céu.
que foi quebrado pelo choro de João. Não havia ninguém digno no céu, diz o texto, anjo algum, serafim algum, querubim algum, ninguém era digno de romper. Não havia ninguém digno na terra, homens, poderes, influências. Não havia ninguém debaixo da terra, nem o diabo, nem os demônios, nem os espíritos maus podem fazer cumprir a vontade de Deus. O que isso significa, gente? Isso significa para nós que não existe religião, não existe ideologia, não existe partido político, não existe sistema econômico, não existe relacionamento, coisa alguma, seja no céu, na terra ou debaixo da terra, que possa realizar os sonhos e as esperanças da gente conforme Deus quer que seja. Sozinha, a humanidade não vai a lugar algum, sozinha a humanidade vive o caos. Há uma impossibilidade radical de que o homem seja o senhor do seu próprio destino. Quantos aqui assistiram o filme famoso Sociedade dos Poetas Mortos, filme que marcou geração, totalmente influenciado pela visão existencialista da vida? E a gente lê aquele filme, ou assiste e dá risada e bate palma, que coisa linda. E o grande ponto do filme é um poeta americano que havia escrito uma poesia para Abraham Lincoln, onde ele fala que o ser humano é o capitão da sua própria alma. Tanto que há uma cena no filme em que os alunos, quando o professor é demitido, sobem sobre suas carteiras e dizem: capitão, meu capitão, em homenagem ao professor, porque o professor ensinou eles que o capitão da alma deles, da vida deles, não é a tradição, não são seus pais, não é a instituição universitária, nada. O capitão da sua própria alma é você mesmo. Eu sou o meu próprio capitão. Somente Deus, gente, tem na mão o leme da história universal e de cada ser humano. Ele é o capitão. E João sabia disso. Tanto sabia disso que ele chora de desespero quando ele ouve alguém dizer que ninguém era digno de fazer os planos de Deus se cumprir na história. E quando ele se dá conta de que se aquele rolo não fosse os selos quebrados, o rolo aberto, a vontade de Deus cumprida, o mundo seria um caos. Então João chora. João chora porque ele sabe que se a vontade de Deus não prevalecer, não vai haver salvação. Não vai haver restituição, não vai haver consumação, não vai haver sentido para a vida, não vai haver alguém que possa cumprir planos, promessas e propósitos divinos. E como não havia ninguém que aparentemente pudesse fazer cumprir a vontade de Deus, João chora. João chora porque ele queria ter certeza de que os pecados dele e do povo que ele amava realmente fossem perdoados, e no fim todos fossem morar com o Pai. Ele queria ter certeza que as lágrimas do ser humano seriam secadas, que os corações das pessoas seriam consolados, e no final de tudo ele queria ter certeza que a história pudesse fazer sentido. E ele chora quando ele se dá conta de que se ninguém abrisse aquele rolo, o mundo estaria entregue ao caos. Gente, sempre que a gente encontra um apóstolo chorando no Novo Testamento, ele chora por uma razão nobre. A atitude de João de chorar porque ele temia que a história não ficasse na mão de Deus, e a atitude dele de chorar por isso revela para nós, e quando a gente pensa nos motivos que nos fazem chorar hoje, revela para nós a diferença que há entre o cristianismo dos apóstolos e o cristianismo dos nossos dias. Agora, eu não estou dizendo dos apóstolos de hoje, não. Eu não estou falando de falso profeta. Estou falando dos apóstolos do Novo Testamento. É tão diferente. Porque sempre que a gente encontra um apóstolo chorando no Novo Testamento, a gente descobre que ele estava chorando porque ele desejava perdão, ou para si mesmo, ou para o mundo, ou para o seu povo. Por exemplo, Pedro chorou pelos seus pecados.
Paulo. Paulo chorou pelos conterrâneos judeus que não se rendiam ao Messias de Israel. Os apóstolos choraram porque o povo estava virando as costas para Jesus. Cristo chorou porque Jerusalém se recusou a recebê-lo. João chorou porque ninguém podia abrir aquele rolo conduzindo a história de Deus. Quanta diferença em relação a nós, porque a gente não chora mais ao não ver a história de Deus na vida dos homens. A gente não chora. A gente não chora por ímpios, a gente não chora por pagãos. A gente até se comove com uma mãe que perde o filho, e isso é justo, é nobre. Mas a gente para por aí. A gente não chora porque aquele filho pode ter partido sem Jesus, o que é mais terrível do que morrer. Porque, deixa eu te dizer uma coisa, existe sim algo pior do que morrer. Morrer não é o fim da linha. Pior do que morrer é morrer sem Cristo. E a gente não chora mais por isso. João olha para a história e diz, se essa história continuar seguindo, sem o cumprimento dos planos de Deus contidos nesse rolo, será o caos. Ele chora. E na hora do choro, na hora do pranto, na hora do desespero, surge um crente. Você percebeu isso? Surge um cristão, permita-me a analogia, alguém modelo, surge um ancião. E bom seria se todos nós fôssemos como esse ancião, que quando ouviu o pranto de João, fez algo lindíssimo. Veja o texto comigo. Apocalipse 5, verso 4. Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o rolo ou o livro e lê-lo. Então, um dos 24 anciãos me disse, não chore. Veja o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi. Ele conquistou a vitória, ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. O que esse ancião faz? Ele pega esse crente em desespero e aponta esse crente de volta para Jesus. Como é que você atende alguém em desespero? Você tenta enaltecer a autoestima dela? Ou você faz ela voltar os olhos para Cristo de novo, aquele que é vitorioso, aquele que conquistou a vitória, aquele que é digno de abrir o livro e os 7 selos, aquele que é digno de conduzir a história da sua vida. Então, para você nunca mais se esquecer, escreva aí debaixo do verso 5, ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Isso significa o seguinte, ele é digno de conduzir a sua história, porque é isso que significa em essência. Por que ele é digno? Porque ele cumpriu a promessa de Deus. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é digno, em segundo lugar, porque ele viveu na carne e não pecou. Ele é o herdeiro do trono de Davi. E ele é digno porque ele conquistou a vitória na cruz. Ele é o cordeiro que parecia ter estado morto. Olha o que diz o verso 6 de Apocalipse 5. Então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé, ressurreto, entre o trono e os 4 seres vivos e no meio dos 24 anciãos. Tinha 7 chifres, que significa poder. É símbolo de poder. 7 chifres. O chifre no Antigo Testamento, chifre... é símbolo de força. Tanto que se você pegasse alguns salmos, e se você fosse ler literalmente o que o hebraico está dizendo, você não leria, por exemplo, o salmista dizendo, ele me dá força e poder. Porque literalmente no hebraico a expressão é, ele me dá chifres. Porque chifre é símbolo de força. Ele é forte, ele é pleno, porque ele tem 7 olhos, que representam os 7 Espíritos de Deus enviados a todas as partes da terra. O Senhor da história é Jesus, e como tal, ele é cordeiro. Cordeiro porque ele foi sacrificado e ressuscitou. A ressurreição está clara porque diz aqui que parece ter estado morto, mas ele está em pé no centro do trono. E ele é leão porque ele reina sobre a história. Daí vem o verso 7.
Ele, Jesus Cristo, deu o passo à frente. Bum! Imagine o leão da tribo de Judá. Bum! E quando ele dá esse passo à frente, Deus, o soberano Criador, entrega para ele, da mão direita, Cristo recebe o rolo. Sabe o que essa imagem mostra para nós? Essa imagem não é para ser visualizada, porque, aliás, o Apocalipse não tente visualizá-lo, tente compreendê-lo. O que essa imagem está dizendo para nós é que Deus Pai governa a história através de Deus Filho, por isso entregou nas mãos dele o rolo. E o poder vem do Deus Espírito Santo. Cristo é rei sobre a história. Ele é o Senhor e a consumação de tudo. E em último lugar, o sentido da história. Nós vimos que o símbolo da história é esse rolo na mão direita de Deus. Nós vimos que o Senhor da história é Cristo, não sou eu nem é você. O Senhor da história não são os governantes e déspotas que levantam ao longo da história dos homens. O Senhor da história não é Renan Calheiros, não é o juiz Sérgio Moro, não é o Washington DC, não é o Senhor da história é o Cristo. Lembre-se disso. E você que vive desesperado com a Operação Lava Jato, eu até postei no Facebook esses dias atrás, um texto do livro de Jó. Quando no meio da crise, ele diz assim, quando existe impiedade, corrupção, por acaso não é Deus, o próprio Deus, quem venda os olhos dos juízes? Pense sobre isso. Se tem juiz comprado, Deus controla isso. Deus sabe disso. Deus sabe o que vai cobrar de cada um deles e de nós. Como é bom, meu povo, saber que o Senhor da história é Jesus, não é o Supremo Tribunal Federal, não é o próximo presidente que nós vamos eleger, não é a doença que te acomete, não é ela que vai definir você, sua personalidade, seu rumo, não é o diploma que você vai receber, não é a pessoa com quem você casa, não são filhos, nada, ninguém define, determina e dirige a sua história. O Senhor soberano, assentado no trono, entregou o rolo nas mãos do seu Filho, que é digno de abrir esse rolo e de fazer cumprir a vontade de Deus no poder do Espírito Santo. Quando você entende isso, e quando você vive nessa perspectiva, sabe o que você descobre? Você se torna livre para amar. Até o Lula. Verdade. Aquele homem é digno da nossa misericórdia, da nossa compaixão, assim como eu e você somos dignos de tal. Mas se você não enxerga o soberano governando a história, se você acha que a história está na mão de políticos, você quer fazer justiça com as mãos, você vira cangaceiro e deixa de ser crente. E o que a gente mais vê hoje é um bando de cangaceiro em nome de cristianismo. A história está nas mãos do Cristo. Ele é o Senhor da história. Agora o sentido da história. O coração de Cristo no trono do universo, ou melhor, a coroação dele aqui ao lado de Deus Pai, é o momento mais significativo da história. E agora as coisas tomarão o rumo estabelecido por Deus. Cristo vai abrir os selos, aliás, é isso que nós vamos começar a ver, se Deus permitir, na semana que vem. Capítulo 6 de Apocalipse, os selos do Apocalipse. E as implicações desse momento, se você pegar agora o capítulo 6 do livro, você vai ver que ali já é os selos sendo quebrados. As implicações desse momento em que Cristo recebe o rolo das mãos de Deus, nos dá alguma dica, direção sobre o sentido da história. Para que nós estamos aqui? Qual é o meu e o seu propósito? Em tudo que a gente faz. Em tudo que a gente faz.
do lavar a louça, ao vender o grande empreendimento, enfim. Em primeiro lugar, o sentido da história é a glória de Deus em Jesus. O sentido da história não é, em última essência, eu e você nos darmos bem na vida. O sentido da história é a glória de Deus em Cristo. Olha o verso 8. Quando o Cordeiro recebeu o livro, qual foi a reação dos seres vivos e dos 24 anciãos? Eles se prostraram diante dele, em adoração. O sentido da história é a glória de Deus, gente. Para isso nós estamos aqui. Paulo disse isso, na vida ou na morte, é a glória de Deus em nós, é isso que importa, como eu e você vivemos, como eu e você morremos, é disso que diz a história de Deus. Busque glorificar a Deus em tudo que você faz. Segundo, as aflições do povo de Deus podem ser levadas ao trono de Deus em oração. Olha o verso 8, cada um desses seres, desses anciãos, tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo. Enquanto aqui nós sofremos no desenrolar dessa história de Deus, no cumprimento desse plano de Deus, enquanto aqui nós sofremos vivendo de forma a glorificar a Deus, a gente geme de dor. E é tão bom saber que as nossas orações chegam como incenso diante de Deus. Deus ouve você. Você não precisa sair correndo e desabafar com um amigo. Corra para Deus. Fale com Ele. Ele ouve as orações do povo dele quando o povo dele caminha nessa história cheia de pedras no caminho. Em terceiro lugar, o empenho da igreja de Jesus é a evangelização. E isso será recompensado. Verso 9, e entoavam um cântico novo com estas palavras: Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Nós vamos descobrir, vendo o Apocalipse, que à medida em que os selos vão sendo quebrados e a história vai se desenrolando, o centro da história aqui na terra tem a ver comigo e com você, crentes em Jesus, indo, fazendo discípulos de todas as nações. Esse é o sentido da história. Para a sua empresa, para a sua conta bancária, para a sua vocação, para a sua profissão, o sentido é a evangelização e o discipulado de pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Para isso nós estamos aqui, gente. Nós não estamos aqui só para fazer dinheiro, para garantir uma aposentadoria, já que o brasileiro vai viver muito e muito. Eu estou cansado de ouvir essas notícias. Todo dia a mesma história, como é que você vai gastar seu FGTS, que você vai sacar o FGTS e a FGTS, pega esse FGTS seu e coloca ele nos pés de Cristo. A vida tem a ver com o crente levar adiante o evangelho, discipulando pessoas. Viva para isso, meu irmão. Deus te deu uma casa grande, Deus te deu uma sala grande, um lugar confortável. Não é só para você ficar deitado lá, não. É para você encher de gente, não crente, mas não é para encher a cara com eles lá, não. É para você fazer uma roda de estudo bíblico. Vamos estudar sobre o trono de Deus. O pastor falou uns negócios interessantes. Eu não sei nem falar direito, mas eu imprimi aqui. Vamos ler junto isso aqui. Faz isso na sua casa. Ganhar pessoas de todos os povos, tribos, língua, povo e nação. Em quarto lugar, a postura da igreja diante do mundo é servir de testemunho. Verso 10, tu fizeste dessas pessoas um reino de sacerdotes para o nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. A postura da igreja diante desse mundo. O que é ser um sacerdote? É ser um representante. É você interceder pelo outro, é você orar pelo outro, é você levar a vida do outro ao trono de Deus em oração. E quando você e eu tomamos a consciência de que um dia nós reinaremos sobre a terra,
A gente já tem que viver aqui uma vida de caráter ilibado. E em último lugar, a atitude do povo de Deus será de entrega total ao Rei Jesus. Olha o final desse capítulo, a partir do verso 11. Então olhei novamente, e ouvi as vozes de milhares e milhares de anjos ao redor do trono e também dos seres vivos, milhares e milhões de anjos ao redor do trono e também dos seres vivos e dos anciãos. Cantavam com forte voz: digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber poder. Ou seja, digno é Jesus de receber os nossos esforços. Digno é Jesus de receber a nossa riqueza, nossos bens. Digno é Jesus de receber a nossa sabedoria, a nossa inteligência, os nossos talentos, a nossa habilidade profissional. Digno é Jesus de receber a nossa força, o vigor da vida, o vigor da juventude. Digno é Jesus de receber honra, o melhor. Digno é Jesus de receber glória. Digno é Jesus de ser por nós exaltado. Digno é Jesus de receber louvor, de receber o nosso culto. Digno é Jesus de tudo isso. Dos seus esforços, dos seus bens, sua inteligência, sua habilidade profissional, seu vigor de vida, seu vigor da juventude, o seu melhor, sua exaltação, o seu culto. Digno é de receber você como um todo. Depois ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar cantarem: louvor e honra, glória e poder pertencem àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todo sempre. E os 4 seres vivos disseram amém, e os 24 anciãos se prostraram e adoraram. Hoje à noite eu digo algo para você muito simples: veja a vida desse jeito. Não se entregue ao desespero do que será o amanhã. A igreja na terra, o povo de Deus, não tem que temer diante do caos. Não tem que se tornar cangaceiro para ver justiça. O pecado destruiu tudo, todos, afetou até a igreja. Mas a história não está entregue a si mesma, a história está nas mãos do Cordeiro de Deus, digno de conduzir essa história. Existe um Criador soberano sobre tudo e sobre todos. Creia nisso. Se você está em Jesus, não tem o que temer. Não tem o que temer nem os justos juízos de Deus que já estão sendo derramados sobre a terra. Nós veremos em Apocalipse que tremores de terra, catástrofes naturais, nada mais são do que taças da ira de Deus já sendo derramadas sobre a terra. Mas o crente não tem que temer isso, porque o pior que pode acontecer ao crente não é ele morrer. Morrer é lucro. Então hoje à noite eu digo a você: entregue-se ao Senhor da história e cante a música do Cordeiro. Louvor e honra, glória e poder pertencem àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todo sempre. Amém. Os segredos do Apocalipse estão revelados em Jesus Cristo. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos agora. Abaixe sua cabeça. Como é que você tem visto a história da sua vida? Pense aí. Você acha que ela depende dos seus esforços? Lê do engano. A história das nossas vidas está escrita no rolo do Cordeiro. Cabe a nós entregar nossas vidas a Ele e dizer: faça-se a tua vontade, assim na minha vida como é no céu. É isso que você tem que fazer. Confiar nele. Quando a gente era pequeno, os pais viravam para a gente e diziam: menino, não faz isso. A gente não concordava, mas sabia que podia confiar, porque papai e mamãe sempre quer o melhor. Assim é Deus. Tantas vezes Ele conduz a nossa história por caminhos que a gente diz: Deus, assim não dá. Mas Ele é papai bondoso.
Ele sabe. A história está nas mãos dele. Creia nisso. E entregue a sua vida a Ele. Não queira mais viver fazendo a sua história do seu próprio jeito. Diga hoje à noite: Senhor, eu quero entender a sua história para a minha vida. E eu percebo que o primeiro passo é entregar minha vida a Jesus. Dizer: está aqui minha vida, é sua, conduza a minha vida. Se há alguém assim, fique em pé. Eu quero orar por você. Você não pode sair daqui sendo o capitão da sua própria vida. Tem que ser Jesus. Ele tem o rolo nas mãos. Alguém assim entre nós? Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor nos faça viver segundo os segredos do Apocalipse. A história está num pequeno rolo. Esse rolo está em suas mãos. E o sentido de tudo isso é a glória do nome do Filho do Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, se entendêssemos esses segredos e se vivêssemos isso, como faria diferença em nós? Ajuda-nos a compreender e a viver assim. No nome de Jesus, Pai. Amém.